Então vejam bem, o que vem previsto, crimes contra a administração pública, são crimes que realmente atentam contra a máquina, contra o erário. Geralmente são praticados por funcionário do próprio governo. São funcionários públicos, geralmente. Vamos lá. Meus amigos, o primeiro artigo que nós vamos trabalhar é o artigo 312. O artigo 312 é o crime de peculato. O crime de peculato, senhores, é um crime que se aproxima muito do crime de apropriação indébita. Vejam bem, quando eu tenho o crime de apropriação indébita, eu tenho o autor recebendo da vítima um determinado objeto que não lhe pertence e que pertence à vítima. Então, a vítima é a proprietária do bem. Ela empresta para o autor e o autor, em dado momento, passa a se comportar como se ele fosse dono da coisa. E é aí que nasce o crime de apropriação indébita. Então, o bem chega nas mãos do autor de uma forma totalmente lícita, foi a própria vítima e proprietária do bem que empresta ao autor, e o autor, a partir daí, passa a se comportar para com a coisa como se ele fosse o próprio dono, exercendo alguns poderes que não lhe são devidos. Então, neste caso, eu tenho um crime de apropriação indébita. Ok? E por que o crime de apropriação indébita é muito semelhante ao peculato? Porque no peculato eu tenho tudo isso que tem na apropriação, mas com um requisito totalmente específico. Qual seja? Que o crime de peculato ele é praticado pelo funcionário público. O funcionário público tem acesso ao bem porque ele exerce uma função, uma determinada função, ele tem um determinado cargo e por conta daquele cargo ele teve um acesso mais facilitado ao objeto. Então vamos entender a primeira modalidade de peculato. Vem assim no 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, para na vírgula. Essa primeira modalidade é o peculato apropriação. É essa modalidade que é muito semelhante ao crime de apropriação indébita. Meus amigos, nós estamos falando que o funcionário público, ele está se apropriando de um bem, de um valor, de alguma vantagem que não lhe é devida. Não é do funcionário, não é o funcionário que é dono daquilo ali, mas ele se apropria daquilo. Os bens chegam às mãos desse funcionário por causa do seu cargo, por causa da função que ele exerce. Senhores, coloquemos a questão de um agente penitenciário que trabalha numa determinada penitenciária e tem acesso a materiais, armamento, munição, escudos balísticos. É ele que é o responsável em tomar conta daqueles materiais. Isso quer dizer que a administração prisional colocou aqueles materiais na mão desse agente, porque esse agente era o responsável, porque esse agente, o cargo dele estava todo atrelado
a responsabilidade de guardar, de manter aquele material. Então, quando a administração prisional entrega para aquele agente, a administração prisional, o Estado não está doando material para o agente, ele está colocando na posse do agente por causa do cargo que ele exerce. A partir do momento que esse agente recebe aquele material, ele não é proprietário do bem. Então, os poderes de dono não lhe são cabíveis. Até o momento que ele recebe o material, guarda, entrega para um, entrega para outro, da forma prevista nas legislações, até aí tudo ok, não tem crime nenhum. O crime acontece então quando, professor? Acontece quando esse agente passa a se comportar como se ele fosse dono daquelas coisas. Ele não tem na sua possibilidade o poder de vender aquele objeto, aquela munição, aquele colete, aquela arma. Ele não pode vender, ele não pode doar, ele não pode quebrar, ele não pode jogar, abandonar. Por que ele não pode? Porque isso é poder de dono e ele não é o dono. A partir do momento, então, que ele passa a se comportar como se fosse dono, o crime se aperfeiçoa e se consuma. Então, a partir do momento em que o agente inverte o ânimos da posse, ou seja, ele passa a se comportar como se ele fosse dono, eu tenho o crime de peculata apropriação consumado. Vamos para a segunda modalidade do peculato. É o que a gente chama de peculato desvio, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Então é quando o funcionário público também, em razão do cargo, ele recebe um bem que tem uma destinação. E ao invés dele dar a destinação devida, ele desvia o curso daquele bem. Senhores, pensem na questão de diária. Vamos colocar que o mesmo agente penitenciário, ok? Ele recebe um total de valor, um total de dinheiro, e aquele dinheiro deve ser entregue aos outros agentes, aos outros funcionários do sistema prisional, que vão efetuar viagens durante o mês, para pagamento das suas despesas. Ok? Como aquele agente percebe que as viagens estão todas programadas para o final do mês, ele pega o dinheiro e faz um investimento em bolsa de valor. Quando chega próximo ao dia de pagar as diárias, ele vai lá na conta dele, saca tudo e paga as diárias. Ok? Vocês concordam comigo que ocorreu um desvio nesse meio termo? A diária, o valor que ele recebeu, em nenhum momento ele recebeu autorização para depositar na conta dele. Então ocorreu um desvio, e esse desvio da finalidade é criminalizado. Peculato desvio. A partir do momento que ocorreu o desvio, que ocorreu esse desencaminhamento, eu tenho peculato desvio consumado. Tá? Está previsto aqui, ok? Vamos continuar. O parágrafo 1º é o que a gente chama de peculato furto, e esse peculato nós temos que ter todo um carinho especial com ele. Vejam bem, aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai. Essa palavra é essencial. O subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Meus amigos, se vocês analisarem esse primeiro parágrafo, vocês chegarão à conclusão que a figura está muito próxima ao crime de furto. Por quê? Não existe a palavra apropriar-se, desviar. A palavra existente aqui é o subtrair.
O funcionário agora não está dotado do objeto. Ele não recebeu de forma lícita qualquer objeto. O objeto não foi parar nas mãos do funcionário de uma forma lícita e ele passou a se comportar como se ele fosse dono. Não, aqui não há inversão do ânimos da posse, não. O objeto não chega de maneira lícita. Desde o primeiro contato que o agente tem com o objeto, a conduta já é ilícita. Aqui ocorre a subtração. Mas por que então, professor, que eu não falo de furto, e sim de peculato furto? Porque no peculato furto, senhores, o funcionário público tem uma ajuda toda especial da sua qualidade. Ele tem mais facilidade para acessar o objeto. Para ele subtrair o objeto, ele subtrai com mais facilidade por causa da sua qualidade de funcionário. Se não fosse a sua qualidade de funcionário, ele não conseguiria subtrair o objeto com a facilidade que ele teve. Então imaginem, senhores, um servidor que trabalha lá na cidade administrativa, ok? E chega para o porteiro durante um horário noturno, durante a noite, e fala com o porteiro assim, ó, eu sou fulano de tal, trabalho na sala número tal, e preciso pegar ali, vamos colocar que seja um funcionário das sedes, e preciso pegar ali o meu notebook. Ele consegue acessar a sala com uma facilidade tremenda. Subiu, acessou a sala, pegou o notebook, furtou o notebook do chefe dele. Ok? Aconteceu subtração. Mas essa subtração está muito ligada à facilidade que o cargo lhe proporcionou. Porque se fosse um cidadão comum, qualquer outra pessoa, quando ele estivesse chegando ali na cidade administrativa, ele já seria abordado. Ele não conseguiria acessar sequer o prédio aonde a sala estivesse postada, então ele não conseguiria o acesso, ok? Então vejam bem, o peculato furto não está ligado somente a ser funcionário público. Não é porque eu sou funcionário público que eu não vou cometer nunca um furto. Vou sempre cometer peculato furto. Não, não é isso. Eu tenho que observar no caso concreto se a qualidade de funcionário me ajudou, me auxiliou, tornou mais fácil a subtração. Se ocorreu essa possibilidade, eu estou falando de peculato furto e não de furto. Continuando. Questão do peculato culposo. Vejam o parágrafo 2º. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, a detenção é de 3 meses a 1 ano. Aqui, senhores, o funcionário não age dolosamente. Ele não pega o objeto que está na sua posse e vende a um terceiro. Isso seria o peculato doloso, seria o peculato apropriação. Ok? Aqui no peculato culposo, o funcionário acaba agindo com culpa, com falta de zelo. Tranquilo, senhor? Com falta de observação do dever de cuidado. Então aqui eu coloquei, ó, o perito acaba por não guardar uma filmadora que periciava. Ele esquece no balcão. Um terceiro passa ali, vê a filmadora, mete a mão e leva. Vejam bem, o perito não queria que a filmadora fosse levada, mas foi a sua falta de dever de cuidado, foi a sua negligência que gerou aquela apropriação, aquele furto pelo terceiro. Então ele responderá por peculato culposo, porque ele tinha que ter mais zelo, porque ele tinha que ser mais cauteloso, porque ele tinha que ser mais observador. Ok? O parágrafo 3º só tem aplicação ao peculato culposo. Vejam bem,
no parágrafo anterior, ou seja, quando ocorreu o peculato culposo, só nessa hipótese, a reparação de dano se precede a sentença irrecorrível e extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz a metade a pena imposta. Então vejam bem, no peculato culposo, eu tenho a possibilidade até de extinção da punibilidade. Vamos colocar que este perito aqui, senhores, que foi negligente no seu comportamento, ele vai responder pelo crime de peculato culposo. Ok? Respondeu, foi para o processo. Tranquilo? No processo criminal, eu tenho diversas fases, não é? Tem a fase de produção de provas inteira. Ao final, o juiz decide. Depois que o juiz decide, existem os prazos para o recurso. Depois que passa esse prazo recursal, aí eu tenho uma sentença que transita em julgado, uma sentença definitiva, ok? Até antes da sentença se tornar definitiva, até antes dela ser uma sentença irrecorrível, dela transitar em julgada, se esse perito reparar o dano, pagar o valor da filmadora, extingue-se a punibilidade. Ele não vai responder por nada, acabou o processo ali, morreu, ele não vai ser penalizado. Se ele não paga e sai a sentença, transita em julgada, sentença irrecorrível, se ele decide pagar depois dessa sentença, a pena ainda vai ser reduzida da metade. Mas isso tudo para o peculato culposo. Peculato mediante erro de outrem. Olha só, 313 fala assim, apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem. Meus amigos, neste caso aqui, ó, o erro não foi provocado. Outra pessoa errou. Outra pessoa entendeu aquilo ali de forma equivocada e acabou por assim agir. Imaginem, senhores, vamos colocar um funcionário público agora municipal, ok? Funcionário público que trabalha numa seção relacionada a cursos e concursos da Prefeitura de Belo Horizonte. Eu tenho um determinado indivíduo que vai saber sobre o concurso naquela seção e pergunta sobre curso de guarda municipal. O funcionário público passa as informações e, em dado momento, aquela pessoa que foi saber informações, ele é levado, ele gosta daquelas informações e, sabendo que o concurso está aberto, ele tira do bolso um determinado valor e quer pagar a sua inscrição. Vejam bem, por conta daquele cenário, por conta de existir uma seção que trabalha com isso, aquele outrem, ou seja, aquela pessoa que foi buscar a informação, ela quer pagar o concurso naquele momento. O funcionário público municipal, aproveitando desse erro, recebe o valor. O dever dele era instruir aquele indivíduo, não, isso aí é pago através do banco, né? É DAI, não é aqui direto, a gente não recebe valor direto. Não, mas ao invés dele instruir, ele aproveita do erro e apropria do dinheiro ou qualquer utilidade no exercício do cargo. Peculato mediante erro de outrem. Agora, se eu é que vou induzir ele a erro, aí eu posso estar falando de estelionato, e não o peculato mediante erro de outrem. Ok? Então, o erro aqui, o que é erro? Falsa percepção da realidade. Essa pessoa que foi buscar a informação percebeu erroneamente a realidade. Ok? E o funcionário, se aproveitando daquele erro, ele se apropria do bem. Mas não foi ele que gerou o erro. O erro veio do próprio terceiro. Inserção de dados falsos em sistema de informação.
Meus amigos, isso aqui foi uma introdução também mais recente do Código Penal, ok? Artigo 313-A. Olha lá. Inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados, banco de dados da administração pública, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem, ou causar dano, reclusão de 2 a 12 anos. Vejam bem, senhores, eu tenho algumas figuras aqui que eu tenho que observar. Vejam bem, inserir quer dizer, o próprio funcionário, ele tem senha do sistema, ele mexe no sistema, então ele mesmo coloca a informação falsa ali. Facilitar é ele abre a tela e deixa um terceiro inserir as informações falsas. O funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, alterar, excluir indevidamente dados. Então vejam bem, sistema de dados, hoje nós trabalhamos com isso, gente. Esse crime ele foi inserido aqui justamente por quê? Porque a vida das instituições está em banco de dados. E quantas vezes que a gente tinha uma situação dessa? Onde o funcionário vai lá, altera uma situação e aí ele acaba tendo um benefício. Por exemplo, alterei meu tempo de serviço, coloquei mais coisa ali, alterei, modifiquei para mais. Vou aposentar antes? Foi mudado um banco de dados. Ok? Então, quando existe essa vontade de obter vantagem indevida, cai na inserção de dados falsos. Ok? Agora, vejam bem, eu tenho que conseguir diferenciar inserção de dados falsos de falsidade ideológica. Se o funcionário público não está autorizado a intervir no sistema informatizado no banco de dados, aí eu vou falar em falsidade ideológica. Tá certo? Aqui, para cometer o 313-A, o funcionário ele é autorizado a entrar no banco de dados. Ele tem senha, ele que mexe com o banco de dados. Então cai aqui, ó, 313-A. Então, caríssimos, agora vamos ver o 313-B, que fala, vejam bem, da modificação ou alteração não autorizada de sistema de informação. Vejam que no 313-A, que acabamos de ver, tratamos da inserção de dados falsos em sistema de informação. Os dois artigos vão trabalhar com sistema de informação, banco de dados, mas no 313-A nós falamos de inserir e quem faz essa inserção é o funcionário que tem acesso ao sistema. Agora no 313-B nós vamos falar da modificação ou alteração por um funcionário, sendo ele aquele que tem ou não tem acesso, ok? Mas vejam bem, o dado já existe. Na modificação ocorre uma transformação radical. Na alteração ocorre uma mudança no programa, mas o programa ainda mantém as suas bases estruturais. Então, ao modificar ou alterar o funcionário, sistema de informação ou programa de informática sem autorização ou solicitação da autoridade competente. Caríssimos, vejam bem, no 313-B, não falamos que o funcionário tem alguma intenção escusa, ok? Ele fez sem autorização de quem de direito. A chefia não deu autorização para que ele modificasse por conta própria um sistema de informação, um banco de dados. Quando falamos lá no 313-A, nós falamos que o funcionário, aquele que está autorizado, que mexe no sistema, ele insere, altera, exclui dados e tudo mais, mas olha aqui, ó, com a finalidade específica de obtenção de vantagem para si ou para terceiros, ok? Então aqui não existe essa vantagem escusa, ok? Ele pode até ser bem intencionado, mas ele modificou sem autorização de quem de direito. As penas são aumentadas de 1/3 até a metade se a modificação ou alteração resulta em dano para a administração ou para o administrado. Então ele pode acarretar com a alteração um dano,
que seja para o poder público ou que seja para quem precisa do sistema, para quem tem dados ali lançados, ok? Então, ocorreu alguma alteração que importe em prejuízo, a pena é aumentada de 1/3. Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Então, saímos do sistema de informação, que foi algo mais novo, por isso que é o 313A, 313B, não é? E agora entramos no 314, que trata não de sistema, mas de livro ou qualquer documento. Vejam bem, extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tenha guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente. O que acontece aqui, meus amigos? Aqui o funcionário público tem um dever de guarda, ok? Existem documentos, livros que compõem a administração, que precisam ser mantidos, ok? Que contêm provas, que contêm documentos importantes, que contêm documentos que vão embasar algum ato administrativo. Então, esses documentos, senhores, têm que ficar guardados. E alguns funcionários têm um dever de guarda. Então, este crime está destinado àquele funcionário que, em razão do cargo, tem o dever de guardar, de proteger, de cuidar desse livro ou documento. Quando a gente fala em extraviar, é aquele que deixa perder o documento. Quando a gente fala em sonegá-lo, é aquele que não entrega quando solicitado, por algum motivo, oculta, esconde, some com o documento, não entrega. Ou inutilizá-lo é aquele que torna o documento inútil, imprestável, né? Deixou cair café no documento, estragou o documento todo, o documento ficou imprestável. Nesse sentido, senhores, funcionário público, então, sujeito ativo é extremamente próprio, porque é só o funcionário público que tem a guarda do livro, a guarda do documento que pode cometer esse crime. O 315, ele vem, que é o emprego irregular de verbas ou rendas públicas, ele vem assim, dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa do que estabelece a lei. Senhores, verbas são fundos que a lei destina para alguns serviços públicos. Rendas é tudo que entra no cofre, no erário, ok? Tudo que entra para a fazenda pública. Meus amigos, existem leis que definem as verbas e rendas públicas, definem o seu destino, dão um destino próprio. Então, determinado valor tem que ser empregado na saúde, determinado valor tem que ser empregado no campo da segurança pública, determinado valor é destinado para construir uma penitenciária. O crime está em justamente empregar essa verba, canalizar esse recurso para outra finalidade que não aquela estabelecida em lei. Então, se a lei colocou aquele valor à disposição da saúde, aquele valor não pode sair da saúde e ser empregado na educação. Mesmo que exista uma vontade legítima por trás disso, o valor foi destinado através de lei. Então, ele não pode simplesmente ter o seu curso desviado. Quem pode cometer esse crime, senhores, é aquele realmente que tem o poder de destinar a verba, de usar a verba. Então, eu estou falando, por exemplo, do presidente, do prefeito, de ministros, de secretários de Estado, de prefeituras, ok? Então, aqui, meus amigos, o cidadão, o administrador, ele não pode simplesmente tirar uma verba que é destinada legalmente para uma coisa e empregar na outra. Se fizer, existe o crime.